Vamos agora aplicar Os Incríveis 2, a animação Os Incríveis 2, neste tema, que é os avanços tecnológicos e seus impactos. Salvarão o mundo ou destruirão o planeta? Nesse tema eu vou trabalhar primeiro com a introdução. O primeiro tema que eu vou trabalhar aqui é do Sebrasp IBAMA. Era um concurso para um cargo de técnico administrativo do ano de 2021. Então o tema foi o seguinte, os avanços tecnológicos e seus impactos. Salvarão o mundo ou destruirão o planeta? Esse aí era o tema da redação. E nesse tema eram cobrados 3 aspectos, que é 1. Ciência e tecnologia no mundo contemporâneo. 2. Agressões ambientais e o futuro do planeta Terra. 3. O desafio da sustentabilidade. Ou seja, quem fosse desenvolver esse tema, ele teria que abordar esses 3 aspectos no decorrer da redação. Eu não desenvolvi a redação inteira, tá? Eu desenvolvi só um parágrafo. Mas para eu desenvolver esse parágrafo, eu tive que, de alguma forma, planejar a redação toda. Eu trabalharia da seguinte forma. Eu trabalharia com o tópico 1, Ciência e Tecnologia no Mundo Contemporâneo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento. O segundo, Agressões ambientais e o futuro do planeta Terra, eu trabalharia no segundo parágrafo de desenvolvimento. E o desafio da sustentabilidade eu trabalharia já na conclusão, no parágrafo conclusivo. Colocaria ali esse desafio da sustentabilidade como uma sugestão, um conselho para esse desafio da sustentabilidade do planeta. Vamos agora aplicar Os Incríveis 2, a animação Os Incríveis 2, neste tema, que é os avanços tecnológicos e seus impactos. Salvarão o mundo ou destruirão o planeta? Nesse tema eu vou trabalhar primeiro com a introdução. Eu vou fazer a introdução, então eu vou contextualizar o tema, né? Então o meu problema, que será o meu tópico frasal da introdução, é o seguinte: os avanços tecnológicos são usados de forma maléfica ao homem em relação ao seu habitat. Esse é o meu problema, que será o meu tópico frasal do parágrafo introdutório. E qual é a minha hipótese, que vai ser a minha tese, né, no caso? Os avanços tecnológicos são usados de forma maléfica ao homem em relação ao seu habitat. 1. Desprezando todo o cabedal científico e tecnológico em favor da defesa da natureza. 2. Promovendo agressões ambientais que comprometem o futuro do planeta. Então você percebeu que no tópico 1 eu vou trabalhar com o aspecto 1 que eu tinha mostrado, né, que é ciência e tecnologia no mundo contemporâneo. Na segunda premissa eu vou trabalhar com o segundo aspecto, agressões ambientais e o futuro do planeta Terra. Então essa tese contempla os 2 primeiros aspectos cobrados no tema. É como eu falei, trabalharia com esses 2 aspectos no desenvolvimento e com o terceiro na conclusão. Então vamos lá, vamos passar para o modelo, parágrafo como ficou. Até que ponto os avanços tecnológicos favorecidos pelo progresso da ciência podem se tornar inimigos de seus próprios mentores? Na animação Os Incríveis 2, há uma crítica contra as evoluções, que elas tornaram as pessoas acomodadas, tão incapazes de controlarem suas vidas quanto dependentes de outrem para as defenderem. Logo, não passavam de entraves para que cada uma assumisse a responsabilidade de ser o herói de sua própria história. C. Na animação, que espelha a realidade do comportamento humano, a modernização afundou o homem na inércia. Na vida real, também é usada, por vezes, de forma maléfica em relação ao seu habitat, desprezando todo o cabedal científico e tecnológico em favor da defesa da natureza e promovendo agressões ambientais que comprometem o futuro do planeta. Tá aqui a nossa introdução, ela é iniciada por uma pergunta. Essa pergunta, ela é uma espécie de bola colocada na marca do pênalti para o jogador bater e fazer o gol na sequência, né? Para ser respondida na sequência com exatamente a animação, a crítica que a animação faz à inércia das pessoas. Então, a inércia aqui no caso, ela é colocada como proporcionada pelas evoluções, criticando a evolução, que a evolução levou as pessoas a essa inércia, condenando a evolução. Então, é exatamente esse o diálogo com a pergunta. A pergunta questiona, né? Até que ponto os avanços podem se tornar inimigos? Aí esse filme é mostrado como exemplo, que nesse filme a evolução lá, ela foi inimiga das pessoas, tornando-as acomodadas. Aí, nessa parte, começa aqui, se na animação, que espelha a realidade do comportamento humano, a modernização afundou o homem na inércia, na vida real, até aqui é o link entre o que foi dito a respeito da animação, né? Essa crítica à evolução, e o que vai ser introduzido
a partir daí que é o problema e o tópico frasal desse parágrafo. Também é usada por vezes de forma maléfica em relação ao seu habitat. Então, até aí é o tópico frasal, aí é o problema da redação e é o tópico frasal desse parágrafo. É isso que esse parágrafo quer sustentar, que a modernização ela é por vezes usada de forma maléfica em relação ao seu habitat, ao habitat do homem. Isso que ele quer sustentar. Aí na sequência vem a tese, que é colocada como se fossem as premissas que serão mais desenvolvidas no texto. Desprezando todo o cabedal científico e tecnológico em favor da defesa da natureza, isso aí é um parágrafo. E no outro, promovendo agressões ambientais que comprometem o futuro do planeta. Então tá aí a nossa introdução toda completinha. Você percebeu que o enfoque aqui, nessa introdução, o enfoque foi mais na primeira parte daquela ideia central, daquela tese que o filme defende, que é: cada um tem que ser o herói da sua própria vida. A introdução ficou mais focada nisso e retomou uma parte do filme que critica a evolução, para além da mensagem da ideia central.